Vamos lá? Gente, com vocês, João Paulo Aragão, da Microsoft. Uma salva de palmas, por favor. Tem um microfone aqui. Passada. Pô, alô? Boa noite, meus amigos, tudo bem? Prazer, meu nome é João Aragão, vim aqui falar um pouco de inovação e de aplicabilidade, talvez essa palavra-chave, tá? Vou envolver vários temas aqui. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu estou trabalhando muito forte em questões de CBDC, questões de aplicabilidade de blockchain em agribusiness, mercado de pagamentos, capital markets e vários temas envolvidos aqui. Eu também sou mentor no Aceleração Next, né, que é um evento que acontece dentro do Banco Central, o Lift Lab também. E agora estou participando do Lift Challenge, né? Então, estou representando a Microsoft dentro de um processo de arquitetura, né? E agora vai ter um piloto para o Banco Central. Então, em 4 meses, até janeiro, temos que entregar um piloto para o Banco Central relacionado a essa nova moeda, né? Que vários lugares do mundo aí estão puxando. Eu trabalho dentro da Microsoft com inovação, como um especialista de FSI, tá? Eu gosto muito de começar minhas apresentações com esse mapa aqui, né? Vocês estão vendo ali o quadrante de Edison, né? O quadrante de Edison é quando você realmente tem uma aplicabilidade a alguma coisa. Eu sempre vou falar em termos de aplicabilidade. Logicamente, você precisa de outros quadrantes da pesquisa para você chegar no blockchain, você precisa da pesquisa básica, certo? Até você chegar na aplicabilidade. Eu gosto de usar esse exemplo aqui porque o Thomas Edison, até para criar a lâmpada, ele quebrou e queimou muitos para o teste, tá? E o outro aqui é Alice no País das Maravilhas, que tem várias metáforas ali na vida, né? Quando o gato pergunta para ela para onde você quer ir, e ela acaba respondendo que não sabia, e o gato no final falou, se você não sabe para onde quer ir, por que não ir para qualquer lugar? Então, eu acho que é um pouco da decisão aí que a gente vai tomando, tá? Passando aqui, aí, boa. São vários temas que estão envolvidos no mundo de serviços financeiros, né? Não tem tempo aqui para falar em todos, mas eu vou tentar fazer um mix, explicar um pouco do que é o CCF, MPC, CBDC, microcrédito, crowdfunding, até toda a parte de tokenização, do que foi falado muito, mas, de novo, sempre no viés da aplicabilidade. Tem um processo de gamificação, e aí vou incluir também um pouco o início da regulação aqui em termos de LGPD, fraude e lavagem de dinheiro, tá? Eu vou começar uma história incluindo o Super App. Por que eu estou falando para o Super App? O Super App pode ser um canal, omnichannel, para você começar a integrar stablecoins, criptomoedas, moedas digitais, como CBDC, por exemplo, e outros meios de pagamento. Eu escuto muito do Banco Central aqui do Brasil que a nova moeda digital ele não quer que crie um overlap com Pix e Open Bank, por exemplo. Então, o Super App é um canal que ele pode se transformar num Super App para um banco, para uma seguradora, um Super App agro e várias outras possibilidades, sendo uma característica mutante aí do Super App. Então, aqui é um pouco do cenário, onde eu vou embarcar o termo blockchain. Então, o Super App aqui ele vai trazer uma facilidade, ele vai ter um marketplace de NFT, um marketplace de um e-commerce. Eu vou trazer uma experiência personalizada, eu vou ter um módulo de metaverso, vou fazer uma monetização, vou fazer um processo de cash-in, cash-out. E sempre nesse fluxo, por exemplo, eu poderia estar embarcando aqui um Mercado Livre, aceitar aquele Mercado Coin, por exemplo, para poder fazer um processo de pagamento. Eu posso ter uma seguradora que cria um processo de fidelização e faz esse cashback baseado em NFT. Então, isso aí são realidades, né? Tudo que eu estou falando para vocês aqui ou é passado ou são fatos, tá? Eu vou começar explicando aqui um pouco do que é possível fazer em termos de segurança para criar uma moeda digital. E se vocês verem aqui, cada slide aqui, um amigo da Marvel acabou ajudando aqui a criar
esse mundo aí parecido com quadrinhos, tá bom? Em 2021, comecei a estudar aqui um pouco do porquê que a PayPal comprou a Curve, uma startup israelense. E aí a palavra-chave que me chamou a atenção dentro do texto foi o MPC. Por algum motivo, nesse fluxo de pagamento, ele queria trazer segurança. Então, acho que vários temas que foram falados aqui durante esses 4 dias sempre caía na questão de confiança. Como que eu confio? Será que se eu utilizar uma custódia baseada em MPC, será que eu consigo trazer essa segurança, essa confiança? Então, trazendo um pouco aqui, como é que a gente faz um processo de encriptação hoje, né? Geralmente é o dado em repouso, né? Dado em trânsito, né? Tem vários protocolos de segurança que utiliza, protocolo comum. Porém, existe uma outra possibilidade, computação em uso, né? Onde você faz todo um processo de encriptação, você reserva um pedaço do hardware para você poder fazer essa encriptação, essa proteção. Dando um pouco mais de detalhe aqui, qual que é a ideia? Todas as chaves, elas foram armazenadas aqui nesse root of trust dentro do hardware. Então, poucos processadores ou máquinas conseguem fazer esse tipo de segurança. Então, você consegue fazer uma área isolada, né, encriptada dentro da RAM. Isso é interessante. Por quê? Você consegue fazer esse processo de atestação remoto. Esse processo de atestação, ele também vale para identidades digitais descentralizadas, que eu também vou falar um pouco mais. Mas a ideia é você ter todo um fluxo de atestação de token, confiança de secrets, nessa área que é reservada do hardware. Aí vocês vão ver que é um processo extremamente interessante aí para fazer proteção e, de novo, trazer segurança para essa utilização de moedas, tá bom? E bancos centrais ao redor do mundo, quando eles pensam em custódia, eles não pensam somente em hardware, por exemplo, um HSM, tá? Eles também já estão começando a pensar no MPC. Aqui é um resumo. Eu estou falando especificamente do CCF, que é uma tecnologia nova, né? Que é um consórcio, tá? É um framework de consórcio confidencial. E aí, só para vocês verem que existem outras possibilidades. Imagino que vocês já ouviram falar de encriptação homomórfica, Zero Proof Knowledge. Existem vários termos de segurança atrelados ao mundo de blockchain. Então, é mais aqui onde é feita a segurança, aqui é hardware, o objetivo aqui é para realmente você ter essa privacidade, em termos de secrets e assim por diante. Aqui um pouco do que é o CCF, tá? Ele é um framework open source, onde você tem todo esse ledger encriptado e replicado. Então você tem essas governanças separadas e toda uma parte aqui transacional. O usuário ele entra nesse CCF, na verdade ele utiliza CCF, mantendo essa camada de segurança. E aí até coloquei um lembrete aqui para explicar a CCF, talvez demoraria pelo menos algumas horas aqui, tá? Mas eu fiz um resumo aqui que eu achei bem interessante. Imagine que eu tenho 3 nós do CCF, tá? Você tem um tráfego de consenso entre eles, e eu dou a decisão de quem acessa o quê. Então imagine esse ambiente dentro de um banco, onde eu tenho a parte da visibilidade, o regulador pode ver parte dessa informação. Eu posso ter um processo de lavagem de dinheiro, onde esse regulador pode acessar, ou o banco, partes do banco pode acessar. Então você consegue fazer essa governança, e aí através de APIs, você dá aquele respectivo acesso ou não. Eu gosto bastante de utilizar aqui. E eu vi em outros países a utilização das APIs de Open Banking para fazer essa troca de mensageria do QIC, né? Das informações do seu cliente, para poder validar e fazer uma prevenção de lavagem de dinheiro. Então aqui é um pouco de que maneiras que poderíamos utilizar um ambiente de consórcio confidencial baseado em MPC, é o famoso Multi-Party Computation. Existe o usuário direto, aqui tem umas caixinhas aqui, o cofre é a parte da custódia, onde eu utilizo o MPC, tem toda uma parte de AML, né? Existe uma grande preocupação, não somente de bancos centrais, mas de governos, essa questão de financiamento para terroristas.
Então, esse é um trabalho que está sendo feito de proteção. Então, desde o fornecedor de serviços de pagamento, Banco Central, os bancos, né? Então são toda a adquirência, é toda uma cadeia de um fluxo de pagamento. Se a gente pensar hoje no Real Digital, a primeira versão, ele vai ser muito similar como é o Pix, né? Eu saio do A, passo no banco, bato no Banco Central, volto para o B, usuário B. Então esse é um pouco do que eu quis trazer aqui, para vocês entenderem que existem várias possibilidades aonde esse conceito de MPC ou de CCF, de consórcio, pode ser utilizado. Sempre pensando na confidencialidade, tá? Aqui existe um processo aqui de intermediário, né? Os bancos centrais sempre querem delegar a responsabilidade de conhecer o seu cliente para ter essa responsabilidade, assim, compartilhada e dividida com os bancos que estão aí distribuídos, tá? E aí um pouco aqui dessa última arquitetura que pode ser desenvolvida, é onde eu tenho um wholesale, onde o Banco Central chega somente até a primeira camada de bancos, e aí dos bancos para lá, é um pouco do que está se caminhando o Real Digital aqui do Brasil, tá? Então, por isso que é uma arquitetura muito similar ao que acontece hoje, tá? Pensando aqui no impacto para o usuário final, né? Aí a questão entra muito na questão de confiança, tá? Então, o impacto em usuários de retail, como nós aqui, por exemplo, você não vai ter nenhum tipo de preocupação nessa pré-computação, os pagamentos podem ser realizados do mesmo jeito que são feitos hoje. Se você pensar hoje, o Pix ele pode ser iniciado por uma estrutura de Open Bank, e pensa-se numa moeda digital, onde eu posso utilizar, por exemplo, uma ISO 20022, que é uma especificação de mensageria, para ser incluída no Real Digital ou até mesmo no Pix Internacional, que fala-se muito aqui no Brasil. Nos intermediários, é sempre essa preocupação de vazamento de dados, né? Então, se você tiver essa encriptação e atestação no hardware, essa tarefa de vazamento, né, ou de tentativa, torna-se muito mais difícil, tá? E aí, os auditores aqui, por exemplo, o nosso Banco Central aqui, ele tem essa confiança em vários pontos da rede, ele tem esse desenho aí bem seguro. Coloquei alguns parceiros aqui. A Parfum, hoje ela faz toda uma custódia, tá? Baseada em Distributed Key Shares. Então ela pega pedaços dessa chave privada e coloca em diferentes nós. E aí torna o processo de você fazer esse reassembly, né? Essa remontagem um pouco mais complexa. E a própria Corda Conclave, a Corda está presente aí em várias situações aí de Real Digital, além de ser uma plataforma base para blockchain, tá? Aí um pouco da progressão, né? Temos alguns casos aqui de CCF, em termos de governança, tem a parte centralizada, na Itália tem um RTGS global, onde você tem uma comunicação centralizada. Isso aqui eu acho bem interessante, que é um pouco do que pode ser feito aqui no Brasil, onde você tem diversas governanças descentralizadas, tá? E aqui entra num conceito também do multi-party, inclusive entre clouds. Veja aqui que não é somente uma cloud da Microsoft. Eu posso fazer essa distribuição de proposta e voto aqui entre diferentes clouds. Isso é bem interessante. E aí no final, aqui entra muito no conceito do DID, né? Que é aquela camada de autenticação e de verificação do usuário entre diferentes providers de identificação. Isso é bem legal, entra já no processo de federação. Então, o que nós estamos fazendo aqui é meio que criar uma camada entre clientes e desenvolvedores de CBDC. Então, a ideia é meio que abstrair esse tipo de infraestrutura, né? Para abstrair essa complexidade que fala-se muito, né? Eu não preciso falar de algoritmos de criptografia pós-quântica aqui, por exemplo, para tentar quebrar e se é seguro ou não. O Banco Central faz esse tipo de teste, tá? Mas a ideia aqui é abstrair. Como foi falado aqui em várias apresentações, né? Foi feito um trabalho aqui de tentar desmistificar a complexidade do ambiente. Mas também precisa ter esse balanceamento da segurança, né?
Então, esse é um ponto bem importante. Aqui eu vou começar a trazer exemplos para você, como que eu começo a criar um CBDC baseado no consórcio, né? Nesse consórcio confidencial. Então, é a Maria transferindo aqui para o João. Ele faz todo um processo, tem aquele API de pagamento, eu faço a assinatura, verifico a chave, essa chave, como de novo, ela pode estar quebrada, a própria chave privada ela pode estar fragmentada, e aí eu dou o acesso para Banco Central, regulador, auditoria, todo o processo de taxação, ele fica totalmente num tracking, e aí eu recebo essa nova transação, eu coloco no CCF Ledger. Isso é bem interessante. De novo, né? Se você tem o conceito de HSM na cabeça, que é algo centralizado, né? Você acaba entrando agora num ambiente um pouco mais distribuído. Trouxe uma jornada para vocês aqui, né? Uma cliente, e ela vai participar de um ambiente aqui interoperável, então ela vai fazer uma compra, realiza aqui um smart contract, ele vai participar dessa bridge que a Microsoft construiu, faz o sign to burn, esse coin aqui, ele é burn, aí depois eu faço o mint, faço o smart contract do Walmart para essa carteira aqui de destino. E aí eu faço aqui toda a parte de comunicação com as APIs legadas. Aqui é um ponto interessante que eu posso começar a falar do Web 2 e Web 3. Então essa ponte, né? Hoje eu tenho escutado de bancos ao redor do mundo essa ponte entre eu preciso manter o meu ambiente atual, mas eu quero me conectar com esse mundo descentralizado. Então esse aqui é um pouco, inclusive essa Legacy API pode bater até num core bancário que está, por exemplo, rodando no mainframe. Aí nós estamos falando de um ambiente bem legado mesmo, tá? Agora eu vou falar de alguns casos aqui, hipotéticos ou não, de possibilidades de você criar um CBDC. Eu tenho trabalhado ou apoiado alguns bancos centrais aqui no Brasil, pilotos, provas de conceito. Muitos países estão nesse modo de teste, tá? Então nós estamos aqui num processo aqui de criação do Real Digital. Eu vou começar a criar as possibilidades. Vou tentar usar todas as peças que eu falei até agora para começar a construir o Real Digital. Então, imagine que eu tenho um super app, onde eu vou ter uma crypto wallet, onde eu vou ter o brasileiro ali utilizando o super app, e ele tem uma MetaMask institucional, não uma MetaMask tradicional. Então, o que ele vai começar a utilizar? Hoje, esse cidadão, ele já é um agricultor e participa de uma cooperativa, por exemplo, chamada Minasul, que já tem uma Coffee Coin. A Minasul já tokenizou café. Para quê? A Minasul ela fez um processo de 1 kg de café verde, equivale a 1 Coffee Coin, balizado pela Bolsa de Chicago. Então, já é um processo, vamos dizer assim, não regulado. E aí eu começo a incluir. Esse cidadão, ele vai querer fazer essa compra no Merchan. A Merchan ela pode estar associada à cooperativa ou não. Então, eu não preciso comprar somente trator, semente naquele ambiente. Eu posso começar a bater num Retail Bank. E esse Retail Bank também já tem uma conexão com o Pix. Isso é bem interessante. Eu começo a falar de interoperabilidade entre os sistemas de pagamentos atuais. Esse Super App também está conectado no Open Bank. Esse meu cliente ele pode fazer um pagamento utilizando o Pix, através essa iniciação de pagamento, através do Open Bank. E aí, para fechar com chave de ouro, eu faço a introdução de uma nova moeda, por exemplo, o Real Digital, onde eu posso oferecer mais uma opção para o meu usuário. Esse Retail Bank ele tem que começar a pensar num Swap Ledger para oferecer para o João que está ali utilizando o Super App. Mas ele também tem que fazer o processo de KYC e KYT. Conhecer o seu cliente, conhecer sua transação. Fazer todo o processo, ele quer oferecer algo diferenciado. Eu quero trocar o Coffee Coin por Real Digital. Eu quero trocar um Real Digital por um Real físico. O Real físico que eu digo é a própria moeda atual, né? Só que existem outras possibilidades. Imagine que eu tenho um e-card no meu Super App e eu estou sem acesso à internet. Por incrível que pareça, o Merchan também não tem.
Então eu começo a falar de um pagamento dual offline. Isso é bem interessante. Antes mesmo do real digital, o próprio Banco Central falava do Pix offline, que pode ser um bilhete único, igual a gente fala, utiliza, né, para pagar mobilidade urbana, ônibus, por exemplo. E aí eu faço um pré-pagamento, um pré-load, né? E aí eu consigo utilizar nesse esquema semi-offline ou offline. E aí, para completar o processo aqui, vamos expandir um pouco mais. O João, ele não planta só café, soja e milho, ele também planta mandioca, que pode gerar biomassa. Essa biomassa, ela está recebendo um crédito desse banco aqui para fomentar mais esse tipo de trabalho com biomassa. Para quê? Para gerar energia. Então, essa biomassa aqui, eu vou fazer um processo aqui de PVP com outros países, tá? Entrando aqui no processo de cross-border payments. Aqui poderia ser, por exemplo, também um pagamento com o USDC e outras possibilidades, tá? Então, aqui embaixo eu tenho um DVP, lá em cima eu tenho um PVP, e é isso retroalimentando todo um ecossistema. Isso aqui é um caso de uso bem interessante. E agora eu vou entrar um pouco mais de detalhes aqui no KYC e no KYT. Imagine que eu possa oferecer para pontos do ecossistema, por exemplo, um banco, um processo de onboard digital, prova de vida baseado na voz, inclusive através da voz, né, você consegue sintetizar o movimento do diafragma e assim por diante. E aí você gera uma identidade digital para aquele camarada, que vai ser o portal de um metaverso que eu já vou encaixar daqui a pouco. Então imagine um ecossistema como esse, onde eu tenho KYC, eu tenho Data Mesh, eu tenho um Microsoft Presidio, onde eu posso mascarar todos os dados, e aí eu entro no processo de LGPD. Imagine que eu tenho toda a arquitetura de CBDC protegida por todo esse escudo. Eu tenho um QIT que usa AI/ML, utiliza leis estatísticas e probabilísticas para definir se existe algum comportamento anômalo naquele ecossistema. Inclusive no D+1, D+2, D+3, para fazer qualquer tipo de análise contra lavagem de dinheiro. Isso é bem interessante. E aí, de novo, dentro do Super App ali, ele que vai ser o canal de comunicação com o final ali, falando, olha, essa transação aí está ruim. O banco vai passar essa informação, tá? Mas quem vai ser o canal de entrega do pop-up ali vai ser o próprio Super App. Aí um ponto bem interessante, identidade digital. Isso aqui pode ser um portal para empoderar o seu cliente final e um portal para o metaverso. Por que eu posso falar de metaverso? Lembra daquele agricultor? Ele pode estar num ambiente de metaverso, recebendo instruções, mas eu também quero identificar ele, se o João é ele mesmo. Só que eu também quero empoderá-lo para poder ele mostrar essa identidade para quem ele quiser, né? Então, essas são possibilidades. Alguns bancos também, que estão focados no mundo infantil, eles se preocupam muito com essa questão da idade e utilização da imagem. Vou dar um exemplo aqui, claro. Next Disney, por exemplo. Se ele vê algum tipo de cartão ou uma identidade sendo utilizada, imagine a página de um e-commerce, de uma Via, de uma Magalu, dentro de um super app de um banco, que está associado com Disney, por exemplo, um exemplo aqui real, e aí ocorre algo ilícito, né? Então, esse tipo de associação de imagem, eles não querem ocorrer. Então, a identidade digital descentralizada, por quê? Tem todo esse processo de quebra também, né? Então, parte daquele material. Então, a identidade digital é um JWT, onde você coloca numa wallet, e a parte pública fica numa rede blockchain. Mas o legal de tudo isso aqui é que existe uma ION, né, que é um overlay em cima que faz esse ambiente interoperável, tá? E aí, do outro lado, você pode ter outro banco, seguradoras, e-commerce e assim por diante. Isso aqui é um processo bem interessante. Vou passar para o próximo aqui. Agora eu vou entrar no mundo do metaverso, onde, por incrível que pareça, muitos bancos, seguradoras estão solicitando esse tipo de abordagem, tá? Então, por exemplo, Santander e Banco do Brasil já estão com essa abordagem, principalmente na parte da imersão, tá? Então, eu vou falar aqui de alguns itens. Imagine você poder construir todo o ambiente para o seu grupo, né? São empresas gigantescas que têm aí grandes quantidades de empregados. Então, tem uma parte aqui de onboarding, né? Na pandemia, a gente viu essa necessidade aí tão grande.
você tem um Virtual Trading Desks, vou dar um caso aqui da BlackRock, e aí questão de acessibilidade, reskilling e assim por diante, tá? Então aqui eu trouxe só um exemplo aqui para vocês verem que esse processo de brainstorm, por exemplo, segunda-feira eu estou indo para um banco para falar de imersão em metaverso e falar de várias outras possibilidades. Esse processo aqui poderia ser feito, por exemplo, no ambiente metaverso. Eu estou vendo várias reuniões entre bancos, já utilizando um ambiente onde eu possa trocar ideias de maneira confidencial. E isso aqui não é mais... Isso aqui é aplicabilidade ao máximo, tá? Realmente facilitar o processo. A parte de virtual trading, né? Já trabalhei com alguns avatares, né? Onde aparece, por exemplo, a cara de um indivíduo, dando... né, o pessoal estava falando na reunião anterior aqui sobre trading, né? Então, dando recomendações, insights, né? Do que realmente fazer o processo aqui de investimento, tá? E aí, entrando no mundo aqui do metaverso, algumas possibilidades, tá? Agências virtuais, 100% dos bancos estão procurando isso. Aí, por exemplo, essas novas experiências, né, com ou sem, né, a realidade imersiva ou a realidade ali aumentada, né, você não precisa... Você pode ter um módulo dentro do Super App ali, fazendo essa imersão, dando essa recomendação, ou mesmo através da utilização de óculos, tá? Então, aí temos até vários óculos aí de imersão possível. E é a questão do gerenciamento, né, o famoso PFM, toda essa parte de advisory, né, relacionamento, né, é uma nova... E aí, marketplace, para mim, é aí que começa a conectar o mundo de retail, o mundo de financial, e aí você consegue acoplar não somente um marketplace de NFT, mas um marketplace aí de produtos diversos, não importa o que seja, tá? Então, aqui começa também a parte de... quem já pegou um financiamento, por exemplo, na Caixa Econômica, sabe que às vezes tem que fazer todo um processo ali de verificação do imóvel, né? Aqui poderia ser uma possibilidade de você fazer essa verificação, por exemplo, num metaverso. Então, aqui, por exemplo, a parte de hipoteca aqui já está sendo realizado. Novos produtos, assets, toda essa parte de cashback, né? Eu gosto de falar muito do exemplo do Mercado Coin. Foi aí, né? Uma grande empresa falando, né? Emitindo. Acho isso bem interessante. New assets. Então, falamos aqui de tokenização, o famoso real estate. Tokenização de recebíveis. Além de entradas, né, utilização de games, você está tendo naquele fluxo, mantendo o seu cliente numa mesma jornada, né? Não importa se está no metaverso, não importa se você está facilitando o processo de pagamento, e aí trazendo toda essa parte aí da nova geração, tá? Então, aí não somente os mundos do milênio, né? E aí, para mim, falei muito essa questão de marketplace, eu vi uma estratégia muito interessante que alguns bancos estão fazendo com o TikTok. Você vai direcionando a pessoa de modo que no final você faça um download, por exemplo, do aplicativo, e banco vê muito isso, né? O download, novos clientes. Eles fazem essa metrificação de quantos clientes estão ali, usuários, há um mês, uma semana e assim por diante. Isso é extremamente importante. E o metaverso é uma possibilidade de você criar esse funil estratégico para realmente... você ir dando dicas, mostrando valor. Olha, se você estivesse aqui com a conta aberta, você poderia fazer esse processo, essa recomendação e assim por diante. E isso funciona muito bem nesse ambiente imersivo. Trouxe aqui para vocês também um ambiente, eu tive que cortar as imagens, que é um ambiente de banco. Então, alguns bancos realmente já estão pedindo esse ambiente de imersão, tá? É um cassino para jogo, é uma agência nova. Ele queria saber se o processo do caixa eletrônico aqui daria para fazer um processo de eu deposito e recebo em algum tipo de moeda, ou ao contrário, eu posso fazer a liquidez diretamente do caixa eletrônico. São possibilidades, de novo, isso não é virtual, tá? Outspace VR, ela tem vários mundos criados, desde fintechs até modelagem, tá? Então, tem várias pessoas nesse mundo inversível aqui para você poder interagir com outras pessoas em qualquer lugar do mundo, tá? Aqui um resumo do que a Citi fez, né? Então, relação ao metaverso, o que poderia ser incluído ali, né? Tokens in game, né? Minecraft, por exemplo, bem que Minecraft há pouco tempo até falou que não ia utilizar NFTs.
a própria utilização de criptomoedas, stablecoins. Talvez essa seja a facilidade, não somente no metaverso, mas no mundo real. Imagina eu ter a possibilidade de poder usar todas essas moedas aqui no mesmo ecossistema. Desde um real digital, desde uma stablecoin, uma USDC. Esse processo que eu falei para vocês, de você ter eu tokenizar uma plantação, por exemplo, e você fazer um processo de PVP, isso aí é algo bem factível nos dias atuais, tá? Então isso aqui é mais um resumo do que realmente o Citi entende, tá? E aí eu trouxe um fluxo para vocês de um processo de um refunding para clientes, tá? Utilizando aqui um fluxo, por exemplo, aqui um processo da Nike, fazendo aqui um processo de refunding, tá? Utilize essa bridge da Microsoft para facilitar essa interoperabilidade. E aqui envolve tanto a parte do acquiring. Então veja que você está acoplado no mundo tradicional, porém você está num metaverso, você tem um marketplace, você tem um NFT de alguma imagem, né, que já está ali. Tem várias experiências, né, de a pessoa utilizar uma roupa e aí se ficar totalmente acoplado, deu fit, vai lá e compra diretamente no marketplace. Então esse tipo de direcionamento está acontecendo muito. Então aqui tem todo um fluxo aqui de refunding, tá, para clientes, tá, baseado aqui no metaverso e NFTs, tá bom? E aí aqui algumas possibilidades, que eu tenho trabalhado com vários bancos, desde a Super App, Mortgage, educação financeira. Isso é um tema que o Banco Central, eles falam muito sobre isso. É uma possibilidade, eu acho que não é muito interessante. E aí a parte do AgroLand, imagine você criar um AgroLand onde você possa fazer uma educação não somente financeira, mas que tipo de semente, fertilizante eu posso comprar. Aí a questão também dos microcrédito, CryptoCoins e os Bankcoins, tá? Isso aqui são fatos, tá? Isso aqui está na mesa de CEOs de bancos e eles realmente querem falar desse assunto. Vou falar rapidamente aqui de um tema que eu gosto muito, que é a parte da inclusão financeira, social e tecnológica, microcrédito e crowdfunding baseado em IoT Payment. Aqui é um cenário do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, tá? Então, em termos de plataformas, você tem um processo de tokenização. Na parte da experiência, você tem uma crypto wallet, essa crypto wallet segura, não uma crypto wallet aberta. Tem todo um processo de segurança, privacidade dos dados, esse tipo de mensagem, identidade digital, biometria por voz, por face, e essa interoperabilidade nesse processo aqui de cross-border, tá? Existem processos internos aí que a Microsoft está estudando, por exemplo, para fazer interoperabilidade entre diferentes protocolos, e assim caminha. Não se assustem com uma arquitetura como essa, mas de uma tecnologia como essa, a gente pode transformar em vários modelos de negócio. Veja aqui embaixo, eu tenho um sensor IoT, isso é bem importante para criar um processo de acariação. Imagine que eu estou numa plantação e eu queira fazer um processo de validação daquele local, somente se eu tiver imagem de satélite. Acreditem, a acurácia não é tão boa. Então imagine eu criei um fluxo aqui com um Super App, eu tenho aqui um gateway, eu vou receber a informação de uma previsibilidade de plantação, vou tokenizar essa plantação, eu vou ter esse recebível, vou pagar os meus amigos, posso fazer um leilão, posso entrar numa DAO de agro, eu posso também fazer a melhor negociação daquele NFT do meu recebível de meus 6 meses de plantação futura. Isso é real. E aqui eu coloquei um fluxo aqui só para... Aqui embaixo você vai ver que tem um key vault, né, que é um local, né, é um cofre. E aí você faz toda a parte de armazenamento aqui nos ledgers, tá? E esse daqui é outro fato, né? Um banco pediu um processo de microcrédito, mas ele quer diminuir o risco. Ele quer diminuir o risco fazendo um balanceamento de 2 pools de liquidação. O real e um NFT tokenizados, tá? Inclusive ele colocou na mesa, porque será que você consegue me ajudar a fazer uma tokenização de celular? Será que realmente é possível fazer uma tokenização de qualquer ativo?
plantação, casa, né, imóveis, existe um processo de você fazer esse tipo de garantia. Então aqui, qual que é a ideia? Utilizar a EAML para calcular um pré-microcrédito para qualquer usuário e também oferecer para ele entre NFT e real para já ser inserido na CryptoWallet dele. Isso é bem interessante, acaba diminuindo o risco e eu incluo outras pessoas num processo de crowdfunding. Então não é somente o banco, aqui entra um pouco de responsabilidade compartilhada a partir aqui desse novo Liquidity Pool. Agora entrando um pouco mais de agribusiness, né, mais no nicho, como eu falei para vocês, isso aqui, alguns bancos da América Latina, como Colômbia, Brasil, pedem. Então, eu faço uma predição da minha safra. Eu posso fazer isso através de foto e modelos de AML, que inclusive faz o cálculo do grão e uma possível safra, tá? E a partir dali, eu vou ter uma previsibilidade. Legal, eu posso bater no banco e pedir um microcrédito, é uma garantia. Mas também eu posso criar todo um processo aqui de previsibilidade e diminuição, por exemplo, dos efeitos do microclima no Brasil. De novo, entrando com um processo de acariação entre sensor e imagem de satélite. Então aqui entram duas tecnologias, né? IoT, imagem de satélite, AIML e também blockchain, a partir do momento que eu posso fazer a tokenização de milho, de soja, a partir da saca, já está toda pronta, toda ensacada. Mas eu posso também caminhar um pouco mais para a esquerda, eu posso também começar a pensar na tokenização, avaliando a safra, né? Avaliando os talhões, tá? E aqui é um pouco do AgroLand, o AgriLand, né, que eu falei para vocês. O agricultor, ele poderia avaliar, inclusive, o pH, a umidade do solo, e aí fazer todo um processo de simulação, predição. E esse tipo de informação, pensando até no Open Agro, poderia ser compartilhado entre bancos, e esse pequeno agricultor, médio ou grande, ele pode começar a virar um data producer, né? Então isso é bem interessante, pode diminuir risco, melhorar as taxas de financiamento e melhorar também a parte do seguro, crédito e seguro numa mesma pegada. E aqui é todo um fluxo também de energia, eu acho que em outras palestras aqui o pessoal comentou muito de energia. O mundo de energia também entra nesse fluxo aqui de você criar um marketplace de carbono zero, você gerar créditos, ter toda essa parte de verificação sempre baseada em blockchain. E aí esses scores, né, dessas emissões, ou da falta das emissões, energia eólica, solar, é possível entrar num fluxo de monetização, de investimentos, passiva, ativa, e assim por diante. Agora uma ideia interessante, estava falando que algumas empresas gigantescas do setor, né, principalmente na parte de fertilizantes e sementes, eles queriam pegar a camada inteira. Eles querem colocar um brinco num boi ou numa vaca, eles querem fazer o tracking, se aquele boi realmente está ali, porque eles querem fazer todo o tracking do leite, da carne e assim por diante. Essas são possibilidades. Com imagem satélite fica um pouco difícil você distinguir entre uma rocha e um gado, por incrível que pareça. Por isso que empresas do setor inteiro, como, né, Nestlé, desde o iFood, desde o comerciante lá na ponta, eles vão ter aqui, eles poderiam ter uma possibilidade de criar um tracking de um super-humano, tá? Então, o que seria isso? Utilizar IoT e blockchain para trazer de novo a parte da confiança. Eu criei um fluxo aqui meio longo, mas eu vou explicar para vocês. Aqui, inclusive, tem todo o tracking de onde está, onde possivelmente aquele grão, se ele saiu bem, né, da safra, da plantação, por que ele não chegou tão bem lá na ponta? Eu precisaria saber o tracking, inclusive na distribuidora, onde está o armazenamento, se existiu algum tipo de intoxicação, né, ou de problema ali com todo aquele fluxo. E aí também tem toda a parte da plantação em si, né, desde processos orgânicos, plantação de diferentes plantas aí
para você criar o super-humano, tá? São possibilidades. E aí, quase finalizando aqui, eu acredito muito nessa questão de inclusão financeira e social, né? Trouxe aqui um exemplo da Celo, do C-Real. O primeiro parágrafo que eles falam é o poder rodar em celulares simples, né? Onde eu posso fazer uma negociação, onde eu possa rodar, realmente poder fazer essa inclusão. Não sei se eu comentei com vocês, mas eu trabalhei com uma empresa mexicana que fazia microempréstimo para vendedores de taco na rua. Então, é de 50 pesos a 200 pesos, né? Então, esse tipo de inclusão, eu poderia fazer esse ecossistema chegar nessa população. Desde o pequeno agricultor de quilombola, né, lá do norte do Pará, até mesmo aqui, quem estiver aqui numa região cosmopolitana como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que essa facilidade, você tem um ambiente gas-free, né, você tem um ambiente leve, e eu penso muito nessa questão de trazer toda a complexidade para uma cloud, por exemplo, não para o front, tá? Então, e também tornar esse tipo de possibilidade de investimento, de inclusão simples, tá? E aqui uma estatística, isso aqui achei bem interessante, criptomoedas sendo utilizadas não somente para investimento, né? Fala-se muito em trade, investimento, mas também não como hype, mas o número de pagamentos com criptomoedas só está crescendo. Isso me ajuda bastante, né, a fomentar esse tipo de conversa. E o Banco Central está empurrando muito essa questão da regulação, a questão de uma nova moeda, tá? Então acho que vai facilitar muito. Para finalizar, o último caso de uso aqui é a parte de royalties, né? Microsoft junto com a UI aqui fez aqui um processo em cima de um blockchain, fazer todo o processo de gerenciamento de royalties a partir do jogo Xbox. Do jogo não, né? Na verdade, a plataforma Xbox que tem um monte de jogo, tá? Então, aqui são vários casos de uso que acabei comentando. Esse aqui é um dos, tá? E aí eu vi muito, não sei se vocês conhecem aqui o Yojimbo, mas o Clint Eastwood, eu creio que vocês já conhecem. Mas qual que é a ideia aqui? Estamos num processo de evolução, né? Muitos não acreditam no CBDC, muitos não acreditam em Web3, muitos não acreditam em DeFi. Mas, voltando àquele meu primeiro slide, existe a parte da aplicabilidade, mas existe a parte básica, né? Nós precisamos de algumas pessoas que estudam a parte da encriptação homomórfica, para a gente ter um ambiente seguro. A gente precisa ter esse tipo de transição entre o Web3 e o Web3, mas eu acredito muito no que foi falado aqui também, em palestras anteriores, a questão da adaptação. Parece que é uma cópia aqui, né? Mas aqui eu acredito no processo de adaptação, tá? Eu acho que é isso que estamos passando. E só tenho a agradecer a vocês. Esse aqui também foi uma ajuda do meu amigo da Marvel. Ele ajudou a produzir alguns slides ali. E obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês.